Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, vocês estão no canal de Papo com Além. Sejam muito bem-vindos. Esse canal ele é direcionado para curiosidades, né? E para nos trazer para a lucidez de um universo que muitas vezes é invisível para algumas pessoas que ainda não têm esse contato com espíritos, não tem conhecimento que existe muito além do que nós vivemos aqui na Terra, que existem várias outras dimensões, né, que tem seres aí muito iluminados, assim como existem dimensões também que não são tão bem-vindas na nossa vida, que são dimensões que são de baixo nível de energia, onde muitos acordam e têm a impressão de que nem descansou, que mal dormiu, né? Muitos de nós, quando dormimos e acordamos, a gente já tem a impressão que nós estamos cansados, esgotados, sem nenhum tipo de energia. E o porquê que isso acontece? Então é sobre essas viagens, além do nosso sono e do nosso sonho, que nós vamos falar hoje. Então esse canal, ele é direcionado para orientação, para lucidez, para trazer mais consciência da nossa evolução humana, do que nós viemos fazer nessa terra, do que nós podemos evoluir e crescer e conhecer cada dia mais quando nos dedicamos aos estudos da realmente dessa consciência, dessa elevação espiritual, dessa elevação mental que nós devemos buscar na nossa encarnação para entender um pouco mais e para tornar a nossa vida mais leve, mais gostosa, mais prazerosa, menos sofrida, que não tem que ser, que muitos ainda têm essa ideia de que para conseguir algo nós temos que sofrer, temos que lutar, temos que realmente passar por uma provação, e não é essa a verdade. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a plasmagem. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra. São espíritos de muito baixo nível energético que vivem em outras dimensões que não são favoráveis para a nossa evolução espiritual e nem para o nosso dia a dia, nem para a nossa saúde, e que acaba aproveitando de momentos de inconsciência onde nós fazemos uma viagem astral que ela não é conduzida para aquilo que você deseja, para as colônias mais elevadas, né, de energia espiritual, onde tem o amparo espiritual, onde tem anjos, arcanjos, guias espirituais, nosso mentor espiritual. Nós acabamos nos abrindo e indo para um nível muito abaixo dessas dimensões, onde nós podemos sofrer essa plasmagem, porque muitos não sabem, mas espíritos, eles são capazes e muito inteligentes para fazer um clone de nós, né, da nossa imagem, ou então clonar aquelas pessoas o qual já conviveu conosco e que já desencarnou. Às vezes eles usam imagem de familiares, amigos ou pessoas próximas nossas como clonagem, como essa plasmagem, para realmente conseguir esse contato direto e nos sugar toda a nossa energia, né? Toda a energia que nós temos ali, no qual eles precisam para ter essa transição para o nosso aqui para essa dimensão, né? Os espíritos, eles precisam da nossa energia. Os espíritos normalmente de baixa evolução, eles precisam da nossa energia para que eles possam
conseguir ficar mais tempo aqui na nossa dimensão, nessa dimensão da Terra, e acabar aproveitando aí, sugando outras energias, outros fazendo uma baderna, uma bagunça na nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão doentes mentalmente porque escolhem caminhos que não são tão legais no sentido de falta de conhecimento mesmo e de práticas que são tão importantes quanto o nosso banho diário, quanto o nosso banho de higiene diária. Então é tão legal, né, quando a gente busca uma consciência do que estamos fazendo, do que podemos fazer de melhor, do que facilitará os nossos caminhos aqui na Terra, o quanto a gente tem aí uma caminhada longa para seguir que passa assim tão rápido, mas por que a gente não fazer essa caminhada de forma tão lúcida ao ponto da gente ir ali sendo assertivos e a gente ir reconhecendo os caminhos que a gente programou para essa vida, programamos viver de forma próspera, felizes e colocar em prática ali a nossa missão encarnatória e sempre muito voltado para a nossa essência, não se deixando perder da nossa essência. Só que a maioria das pessoas que vivem aqui na Terra, que vivem nessa dimensão, não tem esse conhecimento, né? Não teve essas informações dos pais, né? Não tinha esse conhecimento, não teve essa oportunidade de conhecer através dos pais, porque eu sempre falo que mais importante do que a educação para a vida, no sentido de eu quero que meu filho seja um bom profissional, eu quero que meu filho seja bem sucedido, eu quero que meu filho case, tenha filhos. Os pais, muitos que não têm a consciência real de uma educação riquíssima para o propósito do seu filho, que não é somente profissional, não é somente, ele não veio para essa encarnação somente para ter filhos, para ser casado, para ser bem-sucedido. Nós viemos para uma evolução muito além do que a evolução física, que é uma evolução mental, é uma evolução emocional, é uma evolução de paranormalidade, de espiritualidade. Mas é normal, né? Fazer parte dessa egrégora que nós fomos formados. Nossos pais não têm culpa, até porque eles também tiveram a mesma educação. É difícil, e quem tem a oportunidade hoje, né, os filhos, de terem essa consciência muito além do trabalho, muito além da sua ética, da formação da sua personalidade, da formação do seu caráter e dos seus ideais. Por isso que hoje os jovens estão ainda mais doentes, né, mais cedo. Hoje se vê jovens mais cedo doentes, perdidos, sem saber o que fazer na vida, sem saber lidar com frustrações, porque os pais acabam blindando de alguma forma os seus filhos, né? Fazendo com que eles não acessem, não tenham acesso a uma frustração. E aí, quando ele passa por essa frustração, que é um sentimento, é uma condição necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução humana, todos nós passamos por alguma frustração ou por algo que não é tão aconchegante de viver, né? Não é tão confortável viver. E aí, quando ele se vê numa situação de frustração, de negação, de não aceitação, às vezes por algumas pessoas, eles não sabem como sair da situação, como
Na verdade, eu não diria nem sair, mas como não se envolver tão profundamente nessa questão de forma que abale o seu emocional, de forma que os deixe depressivos, inseguros, ansiosos. Quais são as doenças mais comuns hoje que não só dentro da juventude, né, do público aí jovem, como também após a pandemia, hoje nós temos aí mais acesso a pessoas de uma idade mais madura e que também desenvolveu uma certa ansiedade, que tem mais depressão, que tem 500 mil preocupações. Então, esse canal eu tento trazer para vocês, né, da minha vivência e de todo o meu aprendizado dentro da evolução, dentro da física quântica, né, dentro do estudo realmente da atratividade, do ocultismo, da metafísica, da espiritualidade. Então eu tento trazer aqui um norte para que nós possamos mudar coisas simples, né? Algumas situações simples, comportamentais, que nos leva a caminhos tão desagradáveis, nos leva a caminhos tão desconfortáveis, onde nós não gostamos de viver. Então, uma delas que eu sempre trago a importância é nós termos o controle, não diria nem controle, mas nós direcionarmos o nosso sono, né? O para onde nós vamos quando nós dormimos? Para onde nós vamos quando nós descansamos, ou muitos, como eu falei no início do vídeo, dorme, mas quando acorda não sente esse descanso, pelo contrário, sente um cansaço físico, um cansaço de esgotamento mesmo energético. E o porquê que isso acontece? Quando nós dormimos, o nosso espírito, ele viaja, porque nós não fazemos parte dessa dimensão. Na verdade, se a gente for explicar como é a realidade nossa, nós vivemos em outro plano, né? A nossa casa é em outro plano, que é um plano espiritual, e nós passamos o dia aqui como se fosse um trabalho. Nós não acordamos, vamos trabalhar, fazemos ali a nossa rotina diária e depois a gente vai lá e descansa. E se a gente levar realmente a sério o que eu estou falando, essa prática de viagem astral, que a gente viaja realmente quando nós dormimos, essa prática, ela, na verdade, nós estamos voltando lá pro entrevidas, lá para de onde nós fizemos parte, de onde nós vivemos antes da encarnação, e a gente volta para lá todas as noites. Esse seria o mais interessante, onde a gente elevaria cada vez mais a nossa energia, elevaria cada vez mais a nossa saúde, tanto física quanto mental, quanto emocional e tanto espiritual. Então, esse seria o ideal se todos tivessem a consciência que nós podemos programar essa viagem astral e isso é treinado, né? A espiritualidade, a paranormalidade e a consciência de onde você foi, o que você fez, é treinado. Então, aqui eu trago para vocês um treino de como realizar essa programação para que nós possamos acordar mais energizados, para que nós não acessamos planos espirituais de baixa energia, que são aqueles planos que eu falei, onde acontecem a plasmagem. Porque a plasmagem, o que eles fazem, né? Eles, por exemplo, você acorda lá durante o dia, você acorda, e aí você comenta lá com alguém da sua casa,
e fala assim: nossa, hoje eu tive um sonho com fulano, alguém conhecido, né? Pode estar vivo ou de repente já está desencarnado. E você fala assim: nossa, hoje eu tive um sonho com fulano e nossa, foi tão real, mas assim, eu tô me sentindo cansada. Era um lugar estranho, um lugar feio, às vezes até um lugar conhecido de vocês, mas que no sonho, né? Vamos falar sonho, mas é essa viagem astral. Mas que no sonho ele parecia um lugar assim sem luz, um lugar com pessoas estranhas, com pessoas às vezes até deformadas, enfim. Aí é um conjunto de coisas ruins quando nós acessamos um plano que não é tão benéfico, aliás, não é nada benéfico à nossa vida. E quando às vezes a gente acessa uma pessoa no qual a gente acha que realmente que é aquela pessoa, mas que nós acordamos, né, às vezes assustados, às vezes vivendo ali uma situação de pavor, se você não vê a hora de sair daquela situação, você não vê a hora de acordar. E às vezes você até comenta: nossa, a pessoa estava tão estranha, estava agindo de forma diferente ou até agia de forma igual, mas ela tinha um olhar tão diferente. Então, os espíritos bons também, tá, gente? É que eu tô falando, os bons não tem problema eles fazerem essa clonagem, porque quando eles realizam esse tipo de clonagem, algum intuito eles têm. E com certeza é sempre de forma que é para nos ajudar ou ajudar alguma coisa que está acontecendo, eles precisam fazer essa clonagem, essa plasmagem. Mas os espíritos que não têm luz, os obsessores, né, que muitos nós conhecemos como entidades também, só que são entidades, né, qualquer espírito ele é uma entidade, porém existem entidades de luz e entidades da treva. E essas entidades da treva, eles se plasmam para nos enganar, né? Para tirar ali o nosso poder vibracional, as nossas energias, para nos sugar como se fôssemos esponjas. Eles tiram tudo ali o que eles precisam, toda a nossa energia, né? Porque eles precisam, é como se fosse baterias ou carregadores de celular, que eles precisam se conectar para se manterem ali ativos também, né? Na verdade, eles precisam do nosso ectoplasma. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o ectoplasma. Então, os espíritos, eles precisam sugar o nosso ectoplasma, e só quem tem ectoplasma são pessoas que estão encarnadas. Então, eles utilizam do nosso ectoplasma. Os espíritos bons, eles utilizam para cura, por exemplo. Quando um médium ele vai fazer ali a cura, né, em alguma pessoa, às vezes ele está de forma consciente incorporada, que são os mais conhecidos quando a gente está dentro de um centro ou quando a gente está realizando ali algum tipo de trabalho mediúnico ou paranormal de forma consciente. Então, eles utilizam do nosso ectoplasma, por exemplo, para fazer uma cirurgia espiritual, para fazer uma cura espiritual. Só que às vezes o que muitos não sabem é que, por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os terapeutas, os dentistas, quem trabalha com massagem, ou seja, na verdade em todos os campos, tá? Mas eu vou falar aí o pessoal da área da saúde, os profissionais da área da saúde, eles estão ali se doando. E normalmente as pessoas, nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós também incorporamos. Só que às vezes você nem sabe disso, você não tem consciência que você não está agindo sozinho ali em algo. Quem nunca, né? Vou falar quem nunca.
às vezes ligou para um amigo, ou encontrou um amigo ali, tá de baixo astral, terminou um relacionamento, ou tá vivendo uma situação difícil na vida, e você ali começa a incentivar essa pessoa, a aconselhar, né? Você tem ali uma condição de repente mudar a realidade daquela pessoa naquele momento. E a pessoa fala: "Nossa, como você me ajudou, como suas palavras me ajudou, como a sua companhia". E muitas vezes nós não estamos agindo sozinhos, nós estamos agindo com os nossos mentores. Os nossos mentores utilizaram ali daquele momento, ou os mentores até daquela pessoa que precisava ali ouvir algumas coisas que às vezes a pessoa ela não tem esse contato espiritual, mediúnico ou paranormal com alguém, e os mentores dela e os seus trabalharam juntos ali para conseguirem transmitir para essa pessoa o que ela precisava ouvir naquele momento, né? Então, ela às vezes precisava de um conselho, ela às vezes precisava de uma luz, de um caminho, ou às vezes está ali numa dúvida, né? Não sabe o que vai fazer. Então, é isso. Eles trabalham dessa forma, normalmente a parte positiva, né? Os espíritos positivos. E eu cheguei na parte do ectoplasma, dizendo também sobre os espíritos de luz, porque eles também utilizam do nosso ectoplasma para acessar uma camada mais profunda de cura, de ter ali mesmo um resultado mais rápido, né? Não que eles precisem 100%, né, do nosso ectoplasma para que isso aconteça, mas com o ectoplasma isso é acelerado e eles conseguem ali algo muito rápido. Então, da mesma forma, são os espíritos negativos. Eles querem utilizar do nosso ectoplasma para se recarregarem e para agirem da maneira que eles querem agir, normalmente para a coisa errada. Então, quando nós direcionamos o nosso sono corretamente para o local correto que você quer ir, que você quer acessar, você acaba se blindando dessas situações. Você não fica ali, que a gente fala de corpo aberto, para que esses espíritos aproveitem da sua energia e que você acorde tão acabado, tão desconectado. Às vezes é até um dia muito importante que você tem que realizar tarefas importantíssimas. Às vezes você tem uma reunião ou algo muito legal que você tem que realizar naquele dia e você fala: nossa, justo hoje eu não estou legal. Justo hoje eu estou assim. Às vezes você foi tão acessada e que você foi a esse local tão negativo, né? Que você chega a falar assim: nossa, eu tô chateado, eu estou com um sentimento ruim, eu estou com uma tristeza, coisas que você não estava antes de dormir. Então, eles conseguem também utilizar da imagem de pessoas conhecidas para ter ali um acesso mais direto com você. E aí, como que você vai desvendar, né? Até isso você consegue fazer antes do sono. Você lembrar desse meu vídeo, que você consegue uma forma de desmistificar esse espírito que está se passando por uma pessoa que não é, para se aproximar de você e tirar toda a sua energia, né, e tornar o seu dia péssimo. Isso acaba acessando até a sua saúde, porque muitas vezes com a sua irritação você vai ter dor de cabeça, tontura, vai ficar com aquela vertigem e vai ficar assim com sono. Isso, agora imagine isso se somando todos os dias. Você acessando todos os dias um espaço, né, uma dimensão que não é favorável para a sua vida, que só vai te trazer coisa ruim. Então, quando você
acessar um local que seja muito estranho, que te causa medo, desconforto, porque você vai saber, porque aí agora vem a pergunta, né, que vocês com certeza estão me falando, mas como eu sei? Como eu sei que eu estou num lugar de baixo nível vibracional, de baixa energia, se eu não tenho conhecimento, muito conhecimento sobre a espiritualidade, se eu não estudo sobre a espiritualidade, eu não estudo sobre a mediunidade. Aí agora eu vou ensinar vocês, porque aqui eu falo o que acontece e também ensino, dou dicas para que vocês possam realmente sair dessa situação. Eles conseguem tudo, eles conseguem clonar perfeitamente uma pessoa. A única coisa que eles não conseguem clonar são os olhos, porque os nossos olhos é como se fosse o sol, é como se fosse a nossa essência, é como se fosse algo mágico. Então eles não conseguem clonar os nossos olhos. Então, sempre que vocês viverem uma situação dessa, mesmo que com medo, olha, mais do que vocês acessam, eu não sei o porquê ter medo. Porque muitas pessoas falam, ai, Fernanda, mas eu tenho medo. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas você está acessando essa dimensão todos os dias. E você vai lá, passeia, acha que tá tudo certo, acha que são seus amigos, acha que são seus parentes. E não está legal. E o porquê não tomar atitudes conscientes para mudar esse acesso? Primeiro depois eu vou ensinar como vocês não acessarem esse tipo de lugar, mas eu sei que para isso, para vocês conseguirem a condição de não acessar, vai depender também 50% de vocês. Aqui eu passo o ensinamento, mas eu sempre falo, né, que um professor ou um médico, sempre ele doa 50% daquilo que ele tem e o outro 50% depende de nós, ou seja, de vocês. Então, se vocês não fazem a prática diariamente, não tem o porquê, não tem como criar uma nova realidade, criar uma nova condição. Então, pode ser que no início seja mais difícil, mas não é porque é difícil que eu vou desistir, né? A gente não tem que ter essa consciência de quando é difícil eu desisto. Não. É difícil, então eu vou fazer o que tem que ser feito, porque uma hora eu vou conseguir, eu vou dominar isso daí e eu não vou mais acessar esse tipo de local. Então, quando vocês sentirem, primeira coisa, como eu sei que eu estou num lugar que não é legal, você vai ter uma sensação ruim, ou de desconforto, ou o local é assustador, ou o local as pessoas são estranhas, por mais que pareçam ser pessoas que você conhece, né? São lugares normalmente não iluminados, ou isso também não é uma regra, mas na maioria das vezes acontece algo que te traz um sentimento no sonho mesmo, vamos falar sonho nessa viagem, que você já não se sente bem, que aquilo te tira ali do seu plumo, tira da sua, sabe, do seu alto astral, e você fala, peraí, alguma coisa não tá legal. Então você vai olhar nos olhos dessa pessoa que você acha que está usando ali a sua energia, e você vai jogar nessa pessoa o raio verde. Como eu faço isso, Fernanda? Você vai se concentrar. Mas eu não vou lembrar disso. Vai. Você coloca na sua mente antes de dormir que você vai lembrar disso. Você vai lembrar o que eu estou te falando. E lá no sonho ou na viagem astral, você vai lembrar do que eu estou te falando. Porque é difícil a gente lembrar quando a gente acessa dimensões mais sutis, que são as dimensões que nós deveríamos ir todos os dias. E é muito mais fácil a gente se lembrar de locais com energias mais densas, que são as normais para nós. Nós vivemos numa dimensão muito densa. Então, por isso a gente tem mais lembranças das nossas viagens astrais, onde a energia é mais densa, do que as viagens astrais que nós fazemos
nós realizamos para lugares sutis, que são colônias espirituais que nos trazem assim um aprendizado muito grande, uma bagagem muito grande. Eles nos ensinam, eles nos aconselham todas as noites, se vocês acessarem os lugares corretos. Então, você vai jogar a chama verde. A chama verde, ela é da justiça, ela é de Xangô. E ele é o orixá justiceiro, que ele gosta da verdade, das coisas certas, né? Então, quando você jogar nele, no olho dele, olhar para ele, e você imaginar uma luz verde adentrando nos olhos dele, vocês vão ver o que vai acontecer, porque automaticamente aquela imagem que ele criou vai se desfazer e aí vai mostrar realmente quem é. Ai, Fernanda, mas eu tenho medo. Então aprenda a fazer de forma correta para acessar as dimensões mais energéticas, as dimensões corretas, as dimensões de luz, a dimensão de amparo, e não as dimensões do umbral, porque isso é umbral, né? Às vezes nós somos até infantilizados, tendo em mente que o umbral é um local só cheio de barro, né? Ali, aquela imagem que nós tínhamos, quem teve a oportunidade, tem a idade para lembrar da novela A Viagem, onde tinha ali aquele lugar, né, o Vale dos Suicidas, que são os mais conhecidos, só que não existem só umbrais desse tipo. Existem umbrais que são criados com tudo que a gente conhece aqui, né, no nosso plano. Então, eles criam exatamente, né, eles criam exatamente igual ao que nós vivemos aqui, para realmente nos enganar, nos iludir, porque um umbral nada mais é que um vale de ilusão, onde a pessoa que está ali vivendo, inclusive esses espíritos, que não querem acessar, não querem ter a oportunidade de acessar ali algo, de ganhar a luz, ganhar a lucidez, ganhar a consciência, né? Viver de forma ética e ter ali a sua alta consciência para ganhar evolução, muitos não querem, já tiveram a oportunidade e não querem, eles têm consciência que não querem, e muitos ainda estão ali perdidos, né? Sem saber até que morreram, sem saber até que estão desencarnados ainda. Eles estão vivendo num vale das ilusões, sem saber onde estão, quem são aquelas pessoas, ou às vezes, que nem eu falei para vocês, tem pessoas que são tão doentes, religiosamente falando, são tão cabeça fechada, que quando morrem, eles têm ali a comunicação em algum momento da sua partida, que eles não fazem mais parte dessa encarnação que estamos, mas eles desacreditam, porque eles só acreditam no Deus deles. Então, eles desacreditam que existe um outro lado. Eles desacreditam que existe realmente a vida após a morte, né? Que nós apenas nos transferimos de local de moradia. E não aceitam ajuda ali. Eu não quero saber, então, por ética, os espíritos de luz aceitam ali por um tempo, deixarem aquela pessoa na ilusão até que ele, de alguma forma, em algum momento, ele mostre ali a vontade de realmente entender o que aconteceu e vai ter essa ajuda que todos têm a oportunidade. Então, quando a gente está ali acessando esse umbral de ilusões, muitas vezes nós somos enganados também, justamente por parecer muito o que a gente convive, parecer muito com o nosso dia a dia, parecer muito com os lugares que a gente convive. Mas sempre tem, eu falo que o que não dá para enganar são os olhos e a energia. Energia não dá para enganar. Por mais que você não seja expert ainda, né? Não tenha o domínio total ainda
sobre como entender a espiritualidade, sobre como viver a espiritualidade de forma mais consciente, você sente a energia, porque a gente sabe quando o lugar é ruim, né? Até aqui mesmo, quando a gente às vezes acessa alguns lugares, a gente fala, nossa, que lugar pesado, que lugar estranho, que lugar, nossa, tô me sentindo, parece que tem um peso nas minhas costas, ai, tô me sentindo sufocada, ai, me deu uma dor de cabeça. Vocês acham que isso é o quê? É energia. Então, energia não dá para enganar. Qualquer pessoa é capaz de entender a energia daquele ambiente. É claro que cada vez mais estudando, experienciando, vamos ganhando mais e mais sabedoria nessa área e domínio também. Ah, mas o que eu faço agora? Mas e se acontecer isso, o que eu faço? Que nem eu tô dando conselho para vocês da chama verde, para vocês acionarem a chama verde, chamar o amparo espiritual, chamar Xangô para mostrar a verdade ali, não é para assustar ninguém, né? Porque eu não estou aqui para assustar ninguém, eu estou aqui para trazer consciência e lucidez. Então, e também não é para você ficar passeando no umbral, porque esse não é o ideal. Mas se acontecer, eu vou lembrar e eu vou agir dessa forma. E não vai ter ninguém que fique ao seu lado, porque eles não gostam da luz, eles não gostam do amparo, né? E você já fala para o amparo, ó, quero sair daqui, me tira daqui, eu quero sair daqui, e você com certeza vai acordar. Agora vamos falar da parte que seria o ideal, né? De todos fazerem por aqui. É a gente programar o nosso sono, a gente programar as nossas viagens astrais. Como que eu faço isso? Antes de dormir, eu tenho o costume de fazer relaxamentos, meditações, né? Me desconecto de celular, de TV, de rádio, de tudo que tira minha atenção e minha energia. Ali uns 40 minutos a 1 hora antes de dormir. E com isso, eu realmente fico conectada à espiritualidade nesse momento, porque a gente tem outros momentos para se desconectarem durante todo o dia, mas nesse momento o ideal é a gente ali dar uma atenção maior a nós, ao nosso presente ali, não ficar pensando, ai, mas amanhã eu tenho que pagar dívida, ai, amanhã chega o boleto, ai, amanhã eu tenho uma entrevista, ai, amanhã eu tenho que fazer isso, ai, amanhã eu tenho que fazer aquilo, ai, eu tô nervoso. Não, vamos desconectar. É momento então de buscar, se você tá nervoso, se você tem compromisso, se você tem algo a fazer de muito importante, então por que não usar ao seu favor essa prática que eu vou ensinar, né? Antes de tudo, antes de eu ensinar, eu peço a gentileza se vocês estão gostando do conteúdo, se faz sentido para vocês esse tipo de conteúdo, eu peço que vocês compartilhem o meu vídeo com aquelas pessoas que de repente gostam desse assunto. Clique aí no sininho, né, para ativar os vídeos quando carregar, quando realizar mais vídeos. E também curte o meu vídeo, porque assim eu não ajudo só vocês e acabo trazendo mais consciência e lucidez para muito mais pessoas, que esse é o meu objetivo, essa é a minha missão encarnatória, é algo que eu amo fazer e que eu desejo realmente ajudar muitas e muitas pessoas, trazer para a consciência, para a lucidez, para tudo aquilo que eu levei tantos anos para realmente entender o processo e ver o quanto mudou a minha vida e ver o quanto a minha vida, assim, ela elevou para muito melhor. Então, eu agradeço a todos e voltando então à prática, vocês vão colocar uma música, quem não tem a prática de meditação, de relaxamento. Eu sempre peço que coloquem ali uma música que possa te levar para um local tranquilo. Como levar? Ah, eu vou imaginar que eu estou numa praia,
Gente, mas não é numa praia cheia de gente, tá? Ah, eu vou tomar uma cervejinha na praia. Não, é você e a praia, ou você e seu mentor. Então você vai lá para uma praia deserta, vai para um local onde tem uma cachoeira, onde tem uma mata, onde que te remete à paz, à tranquilidade, o contato com o seu eu divino. Você vai ter o contato com você e com a espiritualidade. Dessa forma, vocês vão começar a ter experiências muito legais, né? Às vezes as pessoas têm um contato com o mentor, conseguem ver o seu mentor, que hoje muitos conhecem como anjo de guarda. Então ele está ali com você nesses momentos seu de elevação, nesses momentos seu de lucidez de consciência e de busca, né, de uma consciência maior dentro da espiritualidade. Então, chame pelo seu amparo naquilo que você acredita, né? Chame ali pelo seu mentor, chame pelos guias, se conecte com o sol, quem gosta, né, dessa visão do sol. Ah, eu gosto de ficar eu gosto de ficar na praia olhando para o mar, ouvindo o som do mar. Coloque ali uma música, né, que tenha o som do mar, que tenha um som de uma cachoeira, que tenha um som de repente de pássaros. Ah, eu gosto de andar dentro da mata. Olha, o que eu tô falando às vezes para muitos que ainda não têm o conhecimento parece besteira, mas essa é a melhor forma de vocês desenvolverem e sentirem e experienciarem a espiritualidade e o contato com seu amparo espiritual, que aqui todos nós temos um grande elo com o amparo espiritual, só que devido à inconsciência de muitos, esse elo ele não é vivido. Esse elo, ele às vezes eles até tentam, né, de alguma forma, mesmo você ali inconsciente de tudo isso, eles até tentam te trazer ali algumas mensagens, algumas orientações, alguns ensinamentos, mas você não está, né, praticando a sua paranormalidade para conseguir ouvi-los, para conseguir senti-los, para conseguir vê-los. Então, é dessa forma, essa é uma das formas que nós temos um resultado maravilhoso de contato espiritual e de elevação também. Ah, Fernanda, mas eu tenho medo de ver os meus guias, eu tenho medo de ver meu amparo espiritual. Ok, para tudo tem o seu tempo. A partir do momento que você ganhar consciência, você não vai mais ter medo disso, porque não tem por que ter medo. Eles não são pessoas ruins. Você tem contato com espíritos muito, 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 muito assustadores e que você tá ali achando que é seu amigo, achando que você tá tendo só um sonho e não é. Às vezes até no seu dia a dia eles estão ali clonados perto de você e você tá achando que é uma pessoa comum. Então, para que se enganar? Para que se iludir? Não tem por que ter medo, ninguém vai te matar, ninguém vai te fazer mal no sentido físico, mas te faz mal no sentido energético. E se eles já te fazem mal sem você ter a consciência, tendo consciência, eles não vão fazer mais, porque você vai estar com um amparo muito grande. Então, você vai colocar ali sua música tranquila, de preferência que você possa acessar algum meio natural, seja ele a praia, a cachoeira, a mata, a montanha, aquilo que você sentir no seu coração no dia, e deixe fluir, né? Nessa sua viagem, imagine você ali andando com os pés descalços, na grama, né? Num campo verdejante, ou então entrando ali no mar, tomando um banho de cachoeira, tomando um banho num lago maravilhoso, com o sol irradiante, trazendo energia do sol para você, e ali você vai pedindo para que o seu mentor espiritual ele te guie para uma viagem astral, para colônias espirituais elevadíssimas, onde vocês terão conselhos, ensinamentos e muita aprendizagem. Não tenham medo, façam essa prática. Normalmente, quando eu faço essa prática, se eu ainda
estou acordada até finalizar essa minha prática de relaxamento, eu fecho o meu corpo, né, com um raio azul. Eu imagino ali um raio azul envolto mesmo do meu corpo, de todo o meu corpo, formando ali um círculo ao redor do meu corpo, e peço proteção para que o meu sono seja tranquilo, para que eu possa acessar as melhores colônias espirituais, para que eu possa ter acesso aos mentores, a aconselhamentos, a alta vibração. E assim, depois vocês me contam no comentário quanto que mudou a vida de vocês. Muitos vão achar isso uma balela, uma besteira, mas façam com fé, façam todos os dias essa prática e vocês vão ver que o dia a dia de vocês vão mudar da água para o vinho. Muitas coisas ruins que estavam acontecendo não vão acontecer mais. Melhores caminhos, né, assim, de saindo mesmo da ilusão e vindo para a lucidez, vocês vão ter acesso maior à sabedoria, a não ter tantas dúvidas no momento importante que vocês têm que decidir ali algo na vida de vocês. E essa prática, ela é riquíssima, riquíssima para repor energia. Vocês vão acordar mais dispostos, vocês vão querer fazer mais coisas que não faziam, e depois vocês colocam um comentário o que mudou, porque eu vou ficar muito feliz de ter ajudado de alguma forma a trazer essa consciência para evitar essas viagens para o umbral que é tão comum e que muitos acham que são sonhos. Então, até mais, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês. Ficam com Deus.